Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nesta noite de hoje eu tenho uma mensagem de reflexão para os nossos corações. Mas antes de começar esta mensagem, eu quero deixar 2 versículos da Bíblia que se encontra lá em Eclesiastes 3, no versículo 5 e o versículo 7, que diz assim. No versículo 5 diz assim: tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. No versículo 7 diz assim: tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Ei, meus irmãos, deixa eu te dizer algo nesta noite de hoje. Às vezes, quando nós estamos passando por alguns momentos difíceis na nossa vida, momento de aflição, de angústia, e tem momentos que às vezes a gente quer ouvir uma palavra, não é? A gente quer ouvir uma mensagem de encorajamento, uma palavra para alegrar os nossos corações. E muitas das vezes não é assim que acontece. Às vezes nós queremos que uma pessoa nos envie alguma mensagem para nos encorajar, para nos animar. E tem momentos que não aparece ninguém para te mandar uma mensagem. Tem momentos que não aparece uma alma para te enviar uma mensagem falando: você está bem, você vai conseguir, vai dar tudo certo. Tem momentos que assim você já parou para pensar. E aí às vezes a gente questionamos, às vezes a gente falamos assim: nossa, quando as pessoas precisavam de mim, eu sempre estava ali mandando uma mensagem, sempre mandando um louvor, mandando algo. E quando é comigo, ninguém me manda nada. Deixa eu te dizer algo nesta noite. Olha, tem momentos na nossa vida que Deus permite que ninguém te mande nada. É duro essa palavra, mas é isso mesmo. Tem momentos que é você e Deus e mais ninguém. Tem momentos que Deus não vai deixar que ninguém te mande uma mensagem. Aí você fica pensando: nossa, que Deus é esse? Pois é, meus irmãos. Deus permite algumas coisas na nossa vida. Mas Deus permite não é para nos matar. Tem coisas que o Senhor permite é para que a gente venha amadurecer espiritualmente na presença de Deus. Porque se tudo que nós passar, a gente pensar: eu quero ouvir isso, tem momentos que Deus fica em silêncio. Tem momentos que Deus quer falar com você. Tem momentos que Deus ele quer ouvir você falar com Ele. O Senhor ele já conhece o que nós estamos pensando, mas Ele quer ouvir. Ele quer que a gente tenha uma intimidade com Ele. E aí às vezes nós questionamos, nós reclamamos, nós falamos: nossa, fulano não fala mais comigo. Fulano não me manda mensagem. E às vezes achamos que é falsidade, achamos que as pessoas só nos procuram quando precisa. Às vezes a gente não entende mesmo. Mas não é pra gente entender, é pra gente viver. Tem propósito de Deus que Ele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Ele vai permitir que ninguém te mande nada. Aí às vezes você acha que é a pessoa que é falsa com você. Ai, nossa, eu achava que era minha amiga. Tem momentos que é só você e Deus. Aí às vezes falando que a pessoa é isso, é aquilo, por não entender os propósitos de Deus. Olha, meus irmãos, quando nós entendemos os propósitos do Senhor na nossa vida, a gente vive os milagres. A gente vive os projetos de Deus. Porque Deus ele tem coisas grandes para mim e para você.
Deus, ele tem o melhor para nós. Mas sabe por que muitas das vezes algumas coisas não acontecem na nossa vida? Porque nós reclamamos, porque nós questionamos, porque nós murmuramos. Louvado seja o nome do Senhor. Não viu o povo ali no deserto? Quando Deus deu a ordem para que Moisés, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, cuidasse do povo ali, da escravidão, tirou ele da escravidão do Egito e levou ao deserto. Deus ali, ele dava maná do céu, e mesmo assim as pessoas reclamavam, mesmo assim as pessoas murmuravam. E você viu o que aconteceu? Teve muitos que não viu a promessa de Deus se cumprir. Teve muitos que não chegou à terra prometida por causa da murmuração, por causa da reclamação. Assim somos nós. Deus, ele tem projeto, Deus tem coisas grandes para mim e para você. Mas sabe por que muitas das vezes demora para acontecer? Porque a gente reclamamos. Porque ao invés da gente viver os propósitos de Deus, entender os propósitos de Deus, aí a promessa demora mais. Aí você fica murmurando, fica questionando: Deus, cadê? O Senhor me prometeu. Então, meus irmãos, vai ter momento que Deus vai ficar em silêncio. Vai ter desertos que Deus vai te conduzir. Não viu ali Jesus? Ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, quando Deus, ele nos conduz ao deserto, meu Deus, deixa eu falar. É só você e Deus, é só nós e Deus e mais ninguém. Às vezes você quer ensinar Deus a agir, você quer ensinar Deus a trabalhar, e não é dessa forma. Quando Deus te conduz ao deserto, é só Ele para te tirar de lá. Aí às vezes não aparece ninguém para te ajudar. E aí você acha que a pessoa é ruim, você acha que a pessoa é mal, que a pessoa foi falsa com você. Não é que a pessoa foi falsa. É Deus te preparando. É Deus te fortalecendo espiritualmente. Entenda isso. Ninguém amadurece sorrindo. É no deserto. O deserto é uma escola. Aí tem momentos que você está passando por aflição, por tempestade, diversidade. E aí por não entender os propósitos de Deus, você questiona demais. Ei, para de questionar, para de murmurar. E somente peça a força a Deus. Peça a força a Deus. Pega a palavra dele para ler. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quantas das vezes eu vivi isso? Quantas das vezes eu precisava de uma palavra e ficava questionando a Deus? Ficava falando: Senhor, cadê, Pai? Eu preciso de uma palavra. Não aparecia ninguém. Ninguém me mandava nada, eu não via nada. Deus estava em silêncio. Era Deus me preparando. Era Deus me ensinando. Então, quando eu entendi esse propósito, quando eu entendi os planos de Deus na minha vida, meus irmãos, eu comecei a viver a palavra, eu comecei a viver aquilo que Deus tem para mim. E mesmo que ninguém me mandava uma mensagem, eu comecei a pegar a palavra do Senhor, comecei a pegar a Bíblia. Tem momentos que a gente vai abrir a palavra do Senhor, a gente vai ler, e Deus vai ficar em silêncio. Porque tem momentos que Deus, ele fica em silêncio. Mas não é para te banir, não. Não é para te matar, não. É para te ensinar. É para te ensinar que você é dependente dele. Que você tem que confiar nele. Não tem outro meio de você confiar. É somente no Senhor Jesus Cristo. Então que os irmãos, nesta noite de hoje, fica com essa mensagem de reflexão e começa a entender os planos de Deus.
Começa a entender os propósitos de Deus na tua vida. Porque quando você começa a entender, você, aleluia, vai viver aquilo que Deus te prometeu. E pare de reclamar. Pare de questionar o porquê disso, o porquê daquilo. Somente viva. E peça força ao Senhor. E Ele vai te dar força. Ele vai te renovar. Ele vai te fortalecer. Assim foi comigo e não será diferente com vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Que cada um nesta noite venha ter uma noite abençoada, um fim de noite abençoado na presença do Senhor Jesus Cristo. E persevere, meus irmãos. Não desiste. Continue confiante no Senhor. Amém? Que os irmãos fiquem com esta mensagem. E que Deus possa ter falado ao teu coração. Porque nada que nós faz é por acaso. Tudo leva a um propósito. Se Deus me permitiu gravar esta mensagem, Deus vai falar com alguém aqui. Porque as coisas de Deus não é em vão. Às vezes a gente acha que é em vão, que é por acaso. Não. Não é por acaso. Quando Deus usa cada um de nós para levar uma palavra, falar algo, Deus, Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe que alguém precisa ouvir esta mensagem. Então que vocês possam ficar, aleluia, com esta mensagem de hoje. Que Deus possa ter falado ao teu coração, possa ter tocado no teu coração. E reflita com esta mensagem de hoje. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.